temos lá um embaixador, um grilo falante que fica no ouvido do presidente reclamando. E essa pessoa é Décio Lima. Décio Lima. Décio Lima resgatou o Porto de Itajaí, ele recebeu um comando do presidente da República de que ele tinha que salvar o Porto de Itajaí. O presidente Lula já salvou o Porto de Itajaí por 3 ocasiões. Salvou em 2006, quando o Mole estava desabando, salvou em 2008, quando a enchente veio aqui e destruiu tudo, e o presidente Lula, pela segunda vez, trouxe os recursos, e salvou agora, quando nós estávamos com o Porto parado, o presidente Lula consegue uma empresa, num contrato mesmo que temporário, que põe renda, que põe emprego, põe pão na mesa dos nossos trabalhadores, injeta recursos na economia, já fez um investimento de mais de 600 milhões, que é a JBS, e anuncia a concorrência definitiva. Mas tudo isso se deu porque temos lá um embaixador, um grilo falante, que fica no ouvido do presidente reclamando. E essa pessoa é Décio Lima. Reclamando, o Porto não pode parar. O prefeito, quando dorme, ele faz uma oração para o Lula e agradece. A federalização é boa ou ruim para o Porto de Itajaí? A retomada do Porto pelo governo federal deveria ser comemorado pelo município. Eu acho que até que o prefeito, quando dorme, ele faz uma oração para o Lula e agradece. Porque ele não tinha dinheiro para investir, o projeto político que ele representa é o responsável pela quebradeira do Porto. O Porto anunciaram uma privatização que não se concluiu, que não tinha regras, e é esse o modelo político representado pelo prefeito. Então a federalização foi um grande acerto, porque o poder concedente retoma aquilo que sempre foi dele. Né? Eu faço uma alusão mais ou menos assim: você aluga uma casa ou você empresta uma casa para alguém e diz assim, olha, eu vou deixar essa casa 25 anos contigo. No final você me devolve ela, mantida, bonitinha, sem invasores. Aí você destrói a casa, deixa ela toda quebrada, sem trabalho, sem as cercas toda desmantelada e ainda briga com o dono. Foi mais ou menos isso que o prefeito, fazendo palanque no caminhão, reclamou da federalização. Na verdade, o prefeito nunca foi a favor da municipalização, o prefeito sempre foi a favor da privatização, que é o projeto do Bolsonaro. No modelo privatizado, não precisa de autoridade pública. Veja se existe superintendência do Porto de Navegantes. Lá o modelo é privado. A diferença é que lá eles fizeram com o dinheiro deles e aqui foi feito com o dinheiro do povo. Sobre a federalização foi um grande acerto e acho que até o prefeito concorda com isso, apesar de não poder dizer. O Porto de Itajaí passa a andar por suas pernas, né? Quando será instituída a Companhia Docas de Itajaí e qual o ganho para o município? Se tudo der certo, mantidas as condições de temperatura e pressão, a gente imagina que em 2 meses a gente faz isso. Até porque não é só criar a empresa, a gente precisa criar a empresa e colocá-la no orçamento da União para o ano que vem. Né? Então eu estou com uma delegação de colegas que enviei para Brasília, que estão trabalhando agora no M-Portos, na Presidência da República, no Ministério do Planejamento, na formatação disso. Essa semana a Secretaria Nacional de Portos editou uma portaria que nomeia a Comissão Federal que vai instituir essa nova empresa. Essa comissão tem 15 dias para apresentar o seu plano de trabalho e 90 dias para a conclusão, podendo ser prorrogáveis. A gente espera que não precise da prorrogação, mas esse é o prazo que hoje eu conto. Muda que nós voltamos a ter autonomia. O Porto de Itajaí passa a andar por suas pernas. Né? O Porto de Itajaí sempre foi um porto de sucesso, sempre foi autossustentável sob todos os aspectos. E agora ele passa a ter, com a criação da da empresa pública federal, ele passa a ter uma autonomia gerencial, administrativa, funcional, só que em vez de ser uma autoridade portuária municipal, ela é uma autoridade portuária federal, ligada diretamente a quem manda, que é o Ministério de Portos e Aeroportos. Nós não queremos a carga geral que venha poluir a cidade, sujar a cidade. Quem garante que cargas tóxicas ou não admitidas pela cidade não vão ser movimentadas por Itajaí? Bom, no que depender de mim, isso não vai ser movimentado aqui. Nós já tivemos um embate recente a respeito disso. Nós concordamos com as forças vivas da cidade, porque o nosso porto é um porto que tem uma vocação muito específica. Ele não é um dos maiores do Brasil, mas foi o segundo em movimentação de carga geral, foi o primeiro em movimentação de proteína animal. Então essa é a vocação do nosso porto. Existem outros portos, como o de São Francisco, que tem até uma ferrovia que leva lá para ele soja e tal, que exporte por lá. É uma carga legítima, necessária, mas não é a nossa vocação. E tem um valor agregado muito pequeno. Agora tem que se deixar claro o seguinte, nós somos a favor da carga geral. Nós não queremos a carga geral que venha poluir a cidade, sujar a cidade e concorrer com aquelas que nos dão um retorno financeiro, econômico muito melhor. Nós somos do Partido dos Trabalhadores e o nosso presidente é um líder sindical. Como está a relação da administração portuária com os sindicatos? O
Os sindicatos têm o seu papel, a sua importância, eles têm uma representação aqui no corpo diretivo do Porto, que era um compromisso nosso, não é? A gente tem uma relação fraterna, eu tenho procurado atendê-los em tudo, agora eles têm demandas que não são demandas que dependem da superintendência do Porto, não é? O PL contra a qual eles vêm pedindo essa intervenção, que já é também a nossa opinião, já declarada, né, em defesa da categoria, né, nós defendemos um porto público, então a gente não tem nenhum projeto que nos distancie da mão de obra sindical. Afinal de contas, nós somos do Partido dos Trabalhadores e o nosso presidente é um líder sindical, né? Então, um diálogo respeitoso, de muita parceria. Eu, no 1º de maio, fiz um vídeo ao lado do presidente da Intersindical, agradecendo a contribuição desses trabalhadores para o recém-crescimento, a recém-retomada do progresso no Porto. E essa demora no edital definitivo se dá por inércia e responsabilidade e incompetência do governo federal anterior. Qual a previsão para que seja feito o novo edital de concessão dos berços 1 e 2? O governo federal optou por dividir as atribuições da autoridade portuária em Itajaí. Então, antes nós éramos responsáveis pela atividade portuária e pela manutenção do canal, do calado, da via de acesso ao porto. O governo federal, através da infra, ela cindiu essas operações. Nós estamos com esse ano, se Deus quiser, até o início do ano que vem, com a concorrência definitiva para a exploração do canal, que é uma coisa muito importante, sem a qual não tem estabilidade o mercado para as suas operações. Isso não quer dizer só para o Porto de Itajaí. Para o Porto de Itajaí, para o Porto de Navegantes, para todos os TUPs, para toda a cadeia logística. Então, esse é emergencial que vai muito além dos interesses daqui, dessa unidade portuária, né? Isso representa todo o canal, essa é a prioridade. Isso deve sair até o final do ano, se Deus quiser, mais tardar até o começo do ano. Mas estamos também na formatação do edital definitivo. E é bom que se diga que essa demora no edital definitivo também se dá por inércia e responsabilidade e incompetência do governo federal anterior. Porque quando o Porto era municipalizado, na concorrência que a Maersk venceu, que depois foi para a IPM, havia uma previsão já no contrato original de que 5 anos antes do término da concessão deveria ser iniciado, né, por quem de direito, a concorrência para uma nova contratação. E à época o Poder Público Federal não o fez e o Municipal também não o fez e deixou que ficasse esse prazo. Então, se lá na década de 90 já se previa que precisava de 5 anos para esse edital, o prazo que o presidente Lula, que o governo federal tem demandado para apresentar esse contrato, está dentro do razoável, porque é menos tempo do que eles tiveram para fazer e não fizeram. Para mim não importa se é municipal, estadual, federal, transcendental ou episcopal. Áreas adquiridas pelo Porto são municipais ou federais? Todo o patrimônio portuário, por um comando constitucional, toda a área portuária é área federal, certo? Então, quando você dá a outorga para alguém administrar esse porto, as aquisições que são feitas são para o patrimônio público federal. Mesmo que um particular explore, ele explora de um determinado período, que é o período da concessão, mas isso volta para o poder público. E para o cidadão de Itajaí não faz a menor diferença se é federal, estadual, municipal. Até tem um áudiozinho que eu queria resgatar de um trabalhador portuário que diz assim: para mim não importa se é municipal, estadual, federal, transcendental ou episcopal. Importa que tenha navio no costado, que eu esteja trabalhando, gerando emprego e renda, levando salário para minha casa. Você, ao mesmo tempo que você é itajaiense, você é catarinense e você é brasileiro. Uma coisa não concorre com a outra. Se o CNPJ do registro dessa terra é do município, é do estado, não faz a menor diferença. Faz diferença se ele está funcionando. Faz diferença se ele está gerando emprego, se ele está gerando renda, se não estão roubando, se não estão fazendo coisas erradas. E é isso que a gente tem feito. E se você não sabe no que está se metendo, não se meta. Como você vê o futuro do Porto de Itajaí? Como sempre foi. Como sempre foi. Sucesso absoluto. Eu gosto de usar uma frase para os conservadores que é de um pensador conservador, que é o Chesterton. Ele tem uma frase que diz o seguinte: se você não sabe no que está se metendo, não se meta. Se você não tem conhecimento, não tente mudar as coisas. Isso é um pensamento bem conservador. Então nós tínhamos um modelo de parceria público-privada que dava certo, foi interrompido pelo governo passado, e agora nós estamos retomando o que sempre deu certo, que é a parceria público-privada. Uma autoridade pública, enxuta, diminuta, nós não contratamos ninguém, não mudamos
quadro funcional em nada, não teve cabide de emprego, como você anunciou. E é engraçado falar que a gente roubou o Porto de Itajaí. A gente levou o Porto para onde? Para Guabiruba? A gente levou o berço 3 para Madre Paulina, para Joinville? Porto é de Itajaí. Isso é conversa fiada. Isso aí foi dito porque queriam nomear, já tinham nomeado as pessoas, e como eles não são os titulares desse poder, quem nomeou foi o presidente da República.